E aí, galera, bem-vindos ao canal Felinista. Eu sou Feline, professora de filosofia, e continuamos com a nossa série de resolução de questões Enem, com mais uma questão de filosofia antiga, porque filosofia antiga, assim, todo ano cai no Enem. A gente só não sabe se vai ser Sócrates, sofistas, pré-socráticos, se vai ser Platão, Aristóteles ou helenísticos, mas todo ano você pode crer que vai ter filosofia antiga no Enem. E a gente vai ter que estar muito preparado para isso. Então, por isso, resolver questões antigas, resolver provas antigas pode te ajudar demais nos seus estudos, inclusive a perceber que o Enem é uma prova principalmente de estratégia e que você precisa, claro, né, ter aí o seu conteúdo todo em dia, estudar bastante, mas também adquirir estratégias de resolução. E aí a gente vai resolvendo essa questão aqui que eu separei pra gente, que é uma questão da obra O Banquete de Platão, uma obra não tão comum, não tão presente, né, nos vestibulares, nem no Enem. Normalmente a obra que mais aparece do Platão é a obra A República, né? Mas, assim, né, do nada, galera, pode surgir e a gente tem que estar preparado para isso. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre a obra O Banquete, mas antes eu vou resolver aqui com vocês. Como eu disse no nosso primeiro vídeo, eu sempre olho primeiro quem, né, que escreveu o texto ali que vem nessa questão. Eu gosto muito das questões do Enem que vem um textinho, né? Tem alguns vestibulares que eles não vêm texto, porque ele já tem um edital dizendo que você tem que ler anteriormente, mas no caso do Enem, é uma prova aplicada para todo mundo, né, para todo o Brasil, então todas as pessoas que estudaram escola pública ou particular de qualquer região vão fazer essa prova, então, portanto, a gente tem que levar esses elementos todos em consideração, né, não é igual um vestibular específico que muitas vezes vai ter uma cobrança específica. Mas, enfim, a gente olha primeiro, né, quem que escreveu aí esse texto que vem, né, na questão, e no caso é um texto do Platão, né, o Banquete, um filósofo clássico. Quando são filósofos clássicos, eu considero que a gente pode muitas vezes já estar tentando resolver a questão, olhando ali o enunciado, as alternativas, eliminando algumas coisas que não tem a ver com o autor, que não tem a ver, né, é claro que assim, quando a gente olha que é Platão o Banquete, né, talvez você possa se sentir um pouco mais desconfortável pelo fato de que a República é um texto muito mais conhecido do Platão, talvez vocês sejam muito mais confortáveis a isso, e aí, claro, você vai ao texto também. Mas assim, jamais, galera, comece pelo texto, porque se você começar pelo texto a resolver a questão, você vai achar difícil, vai achar complicado, vai se perder, e, enfim, eu não acho que é uma coisa muito vantajosa. Começa olhando quem escreveu, olhando o enunciado, né, lendo o enunciado, leia alternativas, depois só vai ao texto. Se você achar que for preciso, ou para tirar alguma dúvida, ou para discernir que às vezes a questão do Enem tem isso, né? 3 alternativas claramente erradas e 2 que parecem certas. E aí você vai ter que ver qual que é a mais adequada ali a questão, né? Então, o que diz o enunciado é o seguinte: no trecho da obra O Banquete, Platão explicita por meio de uma alegoria o A, bem supremo como fim do homem; B, prazer perene como fundamento da felicidade; C, ideal inteligível como transcendência desejada; D, amor como falta constituinte do ser humano; ou E, autoconhecimento como caminho da verdade. Eu acho que a gente só lendo assim, sem ver o texto, a gente já consegue eliminar alguma coisa que a gente pode ver assim, ah, isso não tem muito a ver, ou isso me lembrou muito a filosofia do Platão. Já dá para fazer algum tipo de pensamento em cima disso, né? Bom, aí o texto diz o seguinte: os andrógenos tentaram escalar o céu para combater os deuses. No entanto, os deuses, em um primeiro momento, pensam em matá-los de forma sumária. Depois decidem puni-los da forma mais cruel. Dividem-nos em dois. Por exemplo, é como se pegássemos um ovo cozido e com uma linha dividíssemos ao meio. Dessa forma, até hoje, as metades separadas buscam reunir-se, cada um com saudade de sua metade. Tenta juntar-se novamente a ela, abraçando-se, enlaçando-se um ao outro, desejando formar um único ser. Bom, a obra O Banquete é uma obra do Platão que vai estar falando sobre o amor, fazendo elogios a Eros, né? Então você tem aí vários Sócrates e seus interlocutores, né? Fazendo esses elogios a Eros, fazendo esses elogios ao amor, falando sobre amor. Então tem a fala do Sócrates, tem a fala do Pausânias e tem uma das falas, uma das alegorias contadas aí, né, dentro da obra O Banquete, que é o mito do andrógeno, né? Várias obras do Platão são recheadas de mitos, de alegorias, né? Para serem explicativas ou ilustrativas de alguma teoria.
Nem sempre esses mitos são contados por Sócrates ou por Platão, né, e também isso acontece, como é o caso aqui do mito do andrógeno. Então, nessa obra, O Banquete, que a gente está falando sobre o amor, e aí você vê esse texto que está explicando, né, através do mito do andrógeno, que inicialmente os seres humanos eles eram como círculos perfeitos, né, que possuíam 4 braços e 4 pernas e 2 cabeças, mas aí, devido à ira de Zeus, foram partidos, né, dos deuses, eles foram partidos ao meio e tinham uma missão na sua vida que era sempre buscar a sua outra metade, nos consegue fazer com que a gente né, perceba aí qual que vai ser a resposta correta, né? Qual que está mais adequada ao texto que a gente tem aqui na questão. Nesse caso, então, é uma questão que o texto está nos ajudando, né? E também com relação ao diálogo do Platão, o banquete. A resposta correta a essa questão é a letra D, amor como falta constituinte do ser humano. Por quê? Porque é uma metade buscando a outra metade. Por que não pode ser a letra C, ideal e inteligível como transcendência desejada? A gente tem a compreensão, né, desse conceito de inteligível muito presente na filosofia do Platão, mas isso é algo que é discutido mais fortemente na obra República e em outras discussões mais epistemológicas. Aqui, especificamente, a gente está falando sobre a questão do amor no Platão. Os filósofos, por mais que às vezes sejam muito conhecidos por alguns conceitos, eles vão abordar outros conceitos também específicos que a gente às vezes acaba não conhecendo tanto na escola, ou às vezes nos pré-vestibulares e tal. Então é nesse sentido que essa questão foi um pouco difícil, um pouco específica, um pouco confusa, porque ela traz uma palavra, né, que é o inteligível, que nos leva a pensar ser a correta por conta da ideia do mundo inteligível e do mundo sensível, mas que na verdade a resposta correta é a letra D, amor como falta constituinte do ser humano. Espero que tenham gostado dessa resolução. Se gostaram ou se ficaram com alguma dúvida, deixe os comentários aqui embaixo.